Oi, Tati. Primeiro abrir aí a live, bem-vinda. Vamos esperar o pessoal chegar. Ó, acenando pra ti. Tudo bom? Oi, Tati, tu é Mercator ou tu é Tati? Bom dia. Vamos esperando o pessoal entrar na nossa live. A ideia hoje é conversar sobre a prevenção de quedas. Manda um aceno aí, Tati. Oi, Dayan, bem-vinda, tudo bom? Como é que tá? Manda aí uma pergunta de hoje, beleza? Bem-vinda, estamos aguardando o pessoal chegar. Nino, bom dia, Nino. Estamos aguardando o pessoal chegar. Fala, Nino. A ideia hoje aqui, tudo beleza? Então tá, a ideia hoje é a gente conversar sobre terceira idade, principalmente. Ana Ribeiro, bem-vinda. A gente conversar sobre a problemática das quedas, tá? Então, essa live, vamos conversando aqui, dando bom dia para todo mundo. Teru. Veio aprender comigo, muito obrigado, Nino, tu também, muito importante aí na minha formação. Beatriz Freiberg, oi, Neca, Inajara, bem-vinda. Estamos aqui começando os trabalhos. Ana lá do Rio de Janeiro, o Nino tá no Rio também, só que Cabo Frio, é isso? Família também entrando, Felipe Varejão, bem-vindo. Vou dar mais um minutinho aí pro pessoal chegar e vamos começar com o conteúdo, tá? E Najara, querida, Najara é minha aluna aqui há muitos anos, um exemplo aí, também vai dar um depoimento. Então, a ideia é esse Cabo Frio, é isso aí, Cabo Frio tá aqui no Porto Alegre. A ideia dessa live, pessoal, é chamar a atenção da importância. Professor Cru, bem-vindo, grande mestre, incentivador, muito obrigado pela presença. Então, como eu estava dizendo, a ideia hoje é a gente conversar sobre a questão do exercício físico e prevenção de quedas, tá? Eu montei um programa online, o Gu entrou, ó, a família prestigiando. Eu montei um programa que se chama Viva Mais, Programa da Longevidade. E esse programa visa entregar online exercícios físicos na prevenção de distúrbios geriátricos, tá? Dentro dessa ideia a gente criou um site, Ana, eu vou te chamar mais tarde um pouco, tá? A Ana vai dar um depoimento também, daqui a um pouquinho eu vou te chamar, tá? Então, assim, a ideia veio quando começou essa pandemia aí, e eu precisei manter uma comunicação com os meus clientes. E eu tenho aqui na Qualitar turmas mais de condicionamento, aí do condicionamento. Eu tenho turmas com mais cuidados, que a gente chama de aquacare. E a gente tem também um bom público de bebê, tá? Que também é natação infantil e bebê também é o nosso foco. E a gente tem um trabalho na musculação que pega muito esse público de maior idade. Como a gente é uma academia pequena, então tu tem mais cuidado. Tanto que o lema da Qualitar é carinho e cuidado em primeiro lugar. Quando veio essa restrição, o que eu acabei fazendo? Eu pensei, como é que eu vou criar
uma comunicação com meus clientes. Então eu abri grupos no WhatsApp e tive duas linhas, uma mais de condicionamento e uma mais de cuidado, que seria o Care, o Aquacare. E dali a gente começou a montar e a enviar para os clientes aulas, né, de exercícios, uma linha mais de mobilidade, de cuidado, de equilíbrio, de força, sempre com um apoio, por exemplo, segurando na parede, segurando na cadeira, exercícios na cama, tá? E a outra é mais fitness. E dessa linha de exercícios aí, surgiu a ideia de entregar online e tentar abranger um maior número de pessoas. Essa ideia, ela é uma ideia antiga. Olha só que interessante isso aqui, ó. Vocês conseguem ver? Isso aqui é o livro do meu avô, tá? Que tá lá, o Poli Marcelino Espírito. Proteja a sua saúde, tá aqui em vermelho, o exercício físico na prevenção de distúrbios geriátricos. Tá? Poli Marcelino Espírito, professor da Escola Superior de Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Esse livro são exercícios básicos, como circundução do braço, um agachamento, equilíbrio, que é para fazer do lado da tua cama. Então essa ideia que o meu avô foi precursor, eu acabei juntando a ideia dos exercícios que eu estava mandando. Eu estava mandando o Cruel tem esse livro aqui, tá? Grande mestre aí. O meu avô foi precursor nisso, e há muito eu tinha essa ideia de dar uma sequência nesse trabalho, modernizando, é óbvio. E aí acabou vindo a pandemia. Eu enviando para os meus clientes, a Inajara está aí, vai dar um depoimento, exercícios de fácil acesso, sem grandes complexidades, em que a gente pudesse fazer todos os dias. A ideia é prevenção. Então, dali, esse produto, dentro dessa ideia do produto, eu tive a ideia de fazer essa semana da prevenção de quedas, porque é uma problemática muito grande. Se pegar a Organização Mundial da Saúde, o relatório dela, ela indica que 1/3 das pessoas sofrem pelo menos uma queda no ano. Pessoal de mais idade, isso é uma desgraça, porque gera fratura, gera desconforto, gera medo, muda a forma de caminhar, isso gera alterações na postura. Então, as lesões no idoso, ela é um grande problema, e a queda é um problema muito grande. Quando a gente vê as indicações da Sociedade Brasileira de Ginecologia, Geriatria e Gerontologia, eles levam isso como um problema de saúde pública, pelo custo que essas quedas, esses problemas geram para o Estado e também para a família que se envolve com todo esse problema que vem com as quedas. E o Ministério da Saúde do Brasil, ele também indica que para a prevenção das quedas, a ideia é a prática do exercício físico e o fortalecimento e equilíbrio. Esse é o pilar da prevenção: fortalecimento, equilíbrio, flexibilidade, postura. Então o exercício físico como um promotor aí da prevenção do exercício físico. Então a gente criou o programa, e dentro dessa semana, a semana da prevenção das quedas, eu tive algumas ações que eu fiz. O engajamento de outros profissionais, tá? Eu vou ter duas colegas aqui daqui a um pouquinho, a Ana Cláudia do Rio de Janeiro e a Aninha de Minas Gerais, que vão dar seus depoimentos. Eu enviei WhatsApp com a problemática para muitos clientes, para colegas de profissão, para os familiares. Eu fiz post nesse site aqui do Viva Mais. Estou fazendo essa live e amanhã eu vou disponibilizar um material que é um e-book, um vídeo,
para quem tiver interesse, tá? Então, dentro dessa ideia de chamar outros colegas, eu vou convidar aqui a Ana, chamando aí, eu estou convidando a Ana, vamos ver se ela vai aceitar e entrar, para ela dar um depoimento dela como profissional de educação física. Oi, Ana, bem-vinda! Oi, querido, tá me ouvindo? Tá dando para ouvir? Tô. Tudo Bom bom? dia a todos, bom dia, é um prazer. Obrigada pelo convite aí de estar participando Te desse belo apresenta trabalho, rapidamente aí né, para do o Viva nosso público. Mais. Te Oi? apresenta para o pessoal rapidamente. Então, eu sou graduada, né, em Educação Física e especialista em psicomotricidade e psicopedagogia. E tenho as formações, né, da EA, onde nós nos conhecemos. Que ano mesmo, Paulo Tem, Poli? há muitos anos, hein? 90 e alguma coisa. Faz mais de 20 anos que eu vou para lá. É por aí, né? 90 e alguma coisa, na formação internacional, né, que acontece anualmente nos Estados Unidos, na Associação de Atividades Aquáticas dos Estados Unidos. Ana, E fala, meu querido. eu queria saber, e porque a gente tem aqui outros convidados também, eu não quero. Vamos focar assim, ó, tu tem uma academia, certo? Tu está no Rio de Sim. Janeiro, tu é profissional de educação física, tu é psicomotricista. Como é que tu vê a questão das quedas e como tu, no teu trabalho, consegue ajudar na prevenção? Vamos botar aí, eu tô fazendo essa campanha, tenho aí o programa online, mas tu, Ana, na Golfinhos, lá do Rio de Janeiro, como é que vocês trabalham essa questão e a prevenção de quedas? Então, Paulo, a primeira coisa eu acho que a questão da queda, ela é fundamental para a autoestima do idoso, tá? Então, o que é muito comum acontecer? O idoso ter uma queda e depois ficar mais com medo, mais paralisado, né? Mais restrito nas suas atividades, começar um processo decadente, né? E começar uma inatividade. Então, como é que a gente trabalha na golfinho, na piscina? Como é que eu acho que a atividade aquática pode ajudar? Tá, Primeiro Ana, lugar, Ana, fala. e tu acredita que a pessoa que treina na água consegue transferir os benefícios para o dia a dia em seco? Exatamente, isso que eu vou. Exatamente, esse é o raciocínio. Dentro da água, a gente tem a redução da ação da gravidade. Então, eu consigo realizar com o idoso movimentos que fora da piscina, por exemplo, seriam difíceis. Ele consegue saltar, ele consegue girar, ele consegue levar uma perna, duas. Isso faz com que o idoso exercite essa mobilidade, fortaleça tônus muscular, né? E esse tônus que vai ser fundamental para a aquisição do equilíbrio dele. Então, eu estou pensando assim, nesse idoso, depois vai entrar no boxe. Ele fez aquele exercíciozinho na piscina lá de elevar as pernas, né? Do chute, de subir e descer no step, no pula-pula, no jump, né? Os equipamentos que a gente consegue colocar para auxiliar. E quando ele for subir uma escada, entrar no box, ou colocar uma roupa no varal da casa dele, tudo, ele vai estar mais equilibrado, no seu tônus mais fortalecido. Né? Então, eu acredito muito nesse valor, nessa importância da atividade física aquática para o idoso. Né? Fundamental. E se puder ser associada a uma prática fisioterápica, se pudesse um acompanhamento para que esse idoso possa, em alguns momentos, ter uma atenção individualizada, grupos pequenos, grupos reduzidos, eu acho que é um trabalho excelente, entendeu? Então, no caso, deixa eu ver se, porque eu estou tentando juntar aqui informação para seguir a nossa linha de raciocínio aqui com os outros colegas. Eu diria que existe uma transferência quando tu faz na água e o fato de tu ter uma maior mobilidade na água, conseguir fazer coisas, vai fazer com que tu consiga manter aquela articulação, a musculatura para o teu dia a dia. Exatamente, exatamente. Pelo Tá? fortalecimento do tônus, né? O tônus de sustentação, principalmente, de membros inferiores, do core, né? Que toda Me a dá um região. exercício. O número Ah, um que tu diria.
Eu gosto muito dos chutes alternados, né, com pouco impacto, né, dependendo da qualidade do idoso, elevar as pernas, porque esse é o principal motivo de queda. Ele vai tirar uma perna do chão para subir, às vezes, um degrau mínimo. Um degrau, às vezes, é mínimo, é pequeno, é aquela entradinha do box, e o idoso escorrega, né? Então, Perfeito, essa sustentação de estar ora numa perna, ora na outra perna, é fundamental, né? E perfeito. né, só acrescentar alguma coisa, eu acho que o grande benefício, porque isso vai em escala, né? E à medida que ele se sente mais potente, não tem quedas, o idoso fica mais ativo, fica mais potente na vida, né? E aí é um ciclo, né, o Paulo? Ele pratica atividade física com mais qualidade, tem a vida com. Aí tem uma vida realmente de mais qualidade, né? A gente vê dessa forma. Ana, te agradeço muito essa informação. Tu vai ver que lá no final, um dos exercícios que tem no programa e que eu recomendo é exatamente a elevação da perna, uma caminhada com uma elevação exagerada e a troca de base, né? Para tu fazer esse equilíbrio. Exatamente. E a gente nem combinou. É isso aí. Muito obrigado pela tua participação. Querido, Tá? obrigada. Um beijo Um bem beijão. grande. Beijão. Beijo, Ó, o tchau. Nino tá dizendo, Beijo. boa, Ana. Beijo, Nino querido. E Beijo. outra, tu mandou um Beijo. ok. Beijo. Você me tira aqui? Tô tentando. É novidade para mim também. Beleza, pessoal? Então, assim, ó, a gente tem diversas possibilidades, tá? De exercício físicos que podem prevenir esse trabalho de queda. E o mais importante, além dessa questão, é se manter ativo. E quanto mais ativo tu ficas, eu acho que a Ana foi fantástica nisso. E eu vou chamar uma outra colega muito ativa, espero que é uma pessoa sensacional, que é a Aninha. A Aninha, ela também é profissional de educação física, só que ela é uma esportista. Aninha, eu te chamei aí, vamos ver, aceita. Ó. Bom dia, Ana. Olá, tudo bem? Beleza? Como é que tu Tudo tá? jóia. Muito Beleza. bem, Ana, é o graças a seguinte, Deus. te apresenta rapidamente, que eu tenho 3 perguntas assim, bate-boot. Então, meu nome é Ana Maria, né? Sou proprietária da Aquabela Natação e Hidroginástica no Prata, Minas Gerais, há 34 anos. E já te conheço, como a maioria do pessoal até que aí tá na live aí, desde cursos de ENAF há, sei lá, 20 anos atrás, 25 anos. E eu trabalho com hidroginástica e natação lá na Aquabela, né? Tem várias pessoas de terceira idade também, e natação infantil. E é isso, agora você vai me perguntar. Ana, é o seguinte, a água eu já falei com a Aninha lá, tá? Agora eu quero saber assim, ó. Eu sei que é muito ativa. Que tipo de atividade física tu praticas? Eu sei que tu... Quantos anos tu tem, Ana? 55. Graças a Deus. Falar Muita tudo? saúde. Pode Posso, falar claro, pode. claro. Qual Não tipo de compromete. atividade física que tu praticas? Então, eu, na verdade, sou uma triatleta amadora, né? Porque eu sempre nadei, pedalei, tenho bicicleta desde criança, e a água também faz parte da minha vida, assim, até por isso que eu fui fazer educação física. E há 2 anos eu comecei a correr também, porque eu queria participar de um triatlon, porque inspirada no meu filho, que fazia, né? Quantos E anos? ele... Desculpa, há quantos anos? Oi? Há quantos anos foi isso? Há 2 anos eu comecei a correr, porque eu queria Há participar do 2 triatlo. anos tu acrescentasse, depois dos 50 anos, tu acrescentasse na tua Isso, vida a corrida e isso, a exato. ambição competitiva. Não, na verdade, essa natação competitiva, eu sempre participei assim, como amadora mesmo, continua sendo. E aí eu incluí o triatlon, né? Que eu participei e até fiquei em primeiro lugar na minha categoria. Participei o ano passado e esse ano. Esse ano, em fevereiro, teve uma etapa
e tinha, inclusive, onde que tinha pessoas de mais idade também, né? Que é uma coisa que eu acho que é muito importante, é isso, né? Que eu acho que o sedentarismo afeta muito mais do que, do que a própria falta, assim, do que os anos na vida da gente em relação ao envelhecimento, né? Se você envelhece com Ana, atividade física... Oi. Ana, Tá. por isso que Oi. eu te chamei aqui. Por isso, é isso que eu queria ouvir. Olha só, a minha pergunta é como é que tu te sente agora, 2 anos antes, quando tu não corria, e agora? Qual é essa comparação que tu começasse, que tu colocasse a corrida, e eu sei que tu pedala muito. Exato. Como é que tu Então, te sente hoje? eu acho que, assim, com orientação de um profissional, né? É claro que eu segui uma planilha, tudo certinho, comecei e nunca faço além das coisas do meu limite. Eu me sinto, assim, muito mais saudável do que antes. Eu acho que melhorou muito minha qualidade de vida, acrescentando mais atividades, né? Porque, na verdade, eu corro 3 vezes por semana. É distância pequena, uma meia hora, nado 3 vezes e pedalo 2 vezes, sendo que no sábado é um pedal maior, assim, de 60, 70 quilômetros. Junto com meu Quantas horas? marido, com amigos de pedal, É, sei lá, 5, 6 horas, porque a gente vai bem tranquila, para no riozinho, come sanduíche, é toda coisa bem assim recreativa também, né? Lazer, beleza, né? ótimo. Agora, outra coisa, quando tu vai para uma prova dessas, tu vê pessoas de mais idade, assim, correndo e participando e nadando e Sim, assim mesmo? Me sim. conta isso aí. Sim, tem muitas pessoas de 65, 70 anos, 75, eu acho que não tem limite, sabe? Completando Pra... que distância, por exemplo, com 70 anos? É reduzido ou é a mesma distância dos outros? Ah, depende também, porque assim, maratonista, por exemplo, são melhores depois de uma certa idade, né? Então depende da distância que ele vai fazer. Agora, eu não sei te informar bem certinho em relação assim à corrida. Eu vejo lá no triatlon, né, que tem pessoas dessa idade que eu te falei, 65, 70, e que estão participando e saindo bem. Então, eu acho que nunca é tarde para começar também, entendeu? As Então, atividades. então, se a gente fosse resumir a participação da Aninha aqui, a gente poderia dizer que nunca é tarde para começar e que quando tu começa, tu fica melhor, independente da idade que começa, é verdade? É isso aí, porque eu acho que a prática da atividade física, ela contribui para um envelhecimento saudável. Então, eu recomendo, né, que quem não está fazendo ainda, que comece. Ou quem já faz, igual eu, sei lá, 55 anos, que continue, né? Aninha, muito obrigado, beijão. De nada, tá? Beijo. Ah, Tchau. eu que agradeço. Bom, vamos dar sequência aqui. Então, assim, ó, por que eu chamei a primeira Ana Ribeiro? Era para ter ideia, assim, ó, que tu pode escolher diferentes modalidades para fazer, tá? Que a hidroginástica pode ser uma opção para o teu condicionamento fora. E eu chamei a Aninha porque eu sei que ela é muito, muito, muito ativa e, olha, pedala 60 quilômetros, tem um prazer, tem uma vida maravilhosa. E eu queria chamar a atenção com esse depoimento da Ana, que o processo de envelhecimento ele vai ter impacto nas estruturas do aparelho locomotor, mas muito mais o sedentarismo. O sedentarismo é muito mais limitante do que a questão da idade. Tem pessoas com mais idade que fazem muito mais do que jovens. Então, a gente tem uma estrutura do aparelho locomotor. Nós temos os ossos, que eles dão a firmeza, senão o corpo cairia. Nós temos as articulações, que tem toda uma lubrificação para que aconteça um movimento. Nós temos os músculos que vão exercer a força, né, no osso para movimentar essa articulação. Nós temos um comando motor que manda uma mensagem para os músculos se alternarem, relaxar e contrair. Existe um sincronismo nesse comando para que haja um movimento. E tu precisa de uma energia para acontecer. Então, quando tu vê o aparelho locomotor, eu estou
enfatizando o aparelho locomotor, porque a nossa ideia aqui é a prevenção de quedas, tu tem todo esse complexo. E qualquer problema que aconteça numa dessas partes vai refletir no todo. Então, assim, os ossos, a problemática da osteoporose, a articulação tem as artrites, a falta de lubrificação, o sedentarismo limita muito. Eu vou fazer... A minha mãe, uma vez, quebrou o braço. Tá? Quem não conhece uma pessoa que quebrou um braço ou uma perna? O que aconteceu? 1 mês de imobilização, 4 meses de fisioterapia para levantar o braço lá de novo. Então, o que aconteceu? A musculatura foi embora. Não usa para que o corpo pensa. Por que eu vou manter o meu corpo forte se eu não estou fazendo força? Então, com a imobilização, a musculatura foi embora. A articulação não movimentando secou, criou uma aderência. Então, ela não conseguia movimentar. Então, a primeira fase da fisioterapia seria pequenas movimentações. Depois, o teu comando fica ruim, que tu tem que fazer exercícios de propriocepção. E no final, tu tem que fazer exercício para retomar a energia e uma boa circulação naquela região. Então, a gente tem todo um complexo desse aparelho motor que para a marcha, no caso da caminhada, tu vai depender da mobilidade das articulações, da produção adequada de força, de um bom alinhamento corporal, de uma coordenação de espaço-tempo, tu calcular aquele degrau, a altura do degrau. Isso é uma coordenação, a psicomotricidade trabalha muito nisso, de tu saber colocar o teu corpo no espaço. Então, assim, qualquer alteração que eu tiver, por exemplo, na minha postura, que eu fico mais cifótico, mais encurvado, o meu centro de gravidade tende a me jogar para frente e cair. Então, todas as mudanças posturais ou nesse sistema locomotor, ele vai ter um impacto importante na questão das quedas. E eu vou chamar uma amiga aqui, que ela é médica. Dani, é contigo agora. A Dani... vamos ver se a Dani aceita. A Dani, ela é médica oncologista e vamos ver se a amiga aqui, que ela é médica. Dani, é contigo agora. A Dani... Oi, Paulinho. Consegui entrar aí? Conseguiu. Me aceita. A Dani, ela é médica oncologista. Eu acho que eu estou casado. E vamos ver se a amiga aqui, que ela é médica. Dani, é contigo agora. Oi, Paulinho. Dani. Oi, tá me ouvindo? Paulinho. Tô te ouvindo. Eu vou fechar o celular que eu tava aí atrás. A Dani, eu acho que passamos por um tempo. Vamos fechar e abrir de novo. Não, agora entrei. Agora ficou bom? Ficou. Tá. Excelente. Dani, Diga lá. apresenta rapidamente, tu é médica, tá, tu é diretora do Oncocinos, né? Sim. Me conta aí um pouquinho Então. da tua história, assim, um rápido currículo aí, e aí eu vou já emendar com a pergunta, tá? Que eu queria que tu me explicasse a questão da fragilidade dessas estruturas do aparelho locomotor no risco das quedas. Tu com uma visão médica aí. Certo. Então, eu sou oncologista, sou formada pela URGS, tenho doutorado pela URGS também, na Faculdade de Medicina, e trabalho basicamente na oncologia. E na oncologia a gente atende muito idoso, os geriátricos, né? Sim. Então, essa questão da perda muscular, da perda de mobilidade é bem importante nessa população em específico. E a gente fica bastante atento, porque existe como prevenir e melhorar até não só a prevenção de quedas, mas também a reabilitação depois que eles passam por um processo traumático, né? São as duas coisas, né? A prevenção e depois, né? Exatamente. Um pouco que um paciente fique internado, hospitalizado, um paciente
acima de 65 anos que fique uma semana internado, ele perde muita massa muscular. E isso está ligado a maior risco de fatalidade, né? Tanto relacionado a quedas, né? Que é o objetivo aqui da live, quanto relacionado também à toxicidade, ao tratamento. Então, o exercício físico é tão importante em toda a população, mas nessa faixa etária é essencial, porque realmente eles vão perdendo tanto massa óssea, né? Nós vamos perdendo massa óssea, mas também a massa muscular, né? A sarcopenia, que é um fator tão importante quanto a osteoporose. A osteoporose é bem conhecida, mas a perda da massa muscular às vezes não é tão valorizada. A perda da mobilidade, né? Da elasticidade, E e a quem passa dificuldade com a por um própria... tratamento, que as drogas aceleram o processo de degeneração muscular, né? Eu vejo que o Acelera. pessoal que vem para a academia pós, o período de reorganização pós-treino é mais difícil, tem que ir numa carga mais leve, né? Exatamente, porque além de tudo, o idoso, né, o paciente geriátrico, ele normalmente está com excesso de medicações, então a polifarmacoterapia, né, essas medicações às vezes também atrapalham. Por exemplo, o uso de calmantes para dormir à noite são um risco grande, né, para o paciente, levanta para urinar, enfim, acaba tendo uma queda por estar um pouco desorientado. Outras doenças concomitantes que são frequentes nessa idade também, né? Diabetes, por exemplo, que altera a sensibilidade, ou uso de medicações que dão também formigamentos nas palmas das mãos e nas plantas dos pés, né? Quimioterápicos. A perda da mobilidade, perda de autonomia, o paciente vai ficando mais dependente. Isso a gente avalia até no modo como ele entra no consultório, o tempo que ele leva para levantar e sentar é importante, né? Eu tenho uma avaliação de marcha que a gente cronometra para quanto tempo ele leva. Isso é um indicador muito importante, super simples de fazer. E sem falar que o exercício ajuda a curar as pessoas com câncer também, né? Então, mesmo iniciado durante o processo de quimioterapia. Repete essa última frase de novo, por favor. Mesmo durante o processo de quimioterapia, e o exercício físico está ligado à maior curabilidade da doença. Câncer de mama, câncer de intestino, isso está bem explícito. Ligado também a uma nutrição, né? A gente não falou aqui, mas o paciente precisa ingerir proteína, precisa ajudar na sua massa magra, né? E tu acha que o exercício, no caso, seria exercício mais de força, exercício... porque no caso da prevenção das quedas, o que a gente preconiza é mais o exercício de força mesmo. Porque, na verdade, a pessoa não vai estar limitada em dar 10 voltas no parque. Tá? Não tem essa necessidade. Ela tem que subir um degrau, né, fazer as compras, brincar com o neto. Então, a gente preconiza muito, e no caso do meu programa, eu vou bastante para o trabalho de mobilidade, alongamentos e força. São equilíbrio também, desculpa, equilíbrio também. São o foco principal. Né? Até porque em casa não tem tanta amplitude de movimentação. Tem algumas coisinhas assim, mas o foco maior é a força. Tu acha que esse foco é um foco adequado? Perfeito. Porque eu acho que a principal é a massa muscular, e ganhar massa magra, ganhar massa muscular e a força, né? Que é onde a gente vê a maior fragilidade, né, de fato, dos pacientes com relação à perda de força. E isso é muito limitante. Então, acho que a força do core, né, das coxas, braços, isso é muito importante. Para a mulher também, assim, a musculação, né, em especial, até antes da terceira idade, né, eu entendo que é bem importante. Algum impacto, né, algum aeróbico, e o trabalho do equilíbrio mais no idoso também, né, eu acho muito importante. Porque, assim, às vezes as pessoas não se dão conta, mas ela tem algum problema de visão ou algum problema de hipotensão postural, levanta rápido, e daí já não tem, né, aquela condição de recuperar rápido, não tem onde se apoiar. Então, em casa, a gente tem que cuidar bastante, né, o ambiente do idoso. O sapato tem que ser adequado, a gente muda muito o pé, o pisar, né, de acordo com as alterações. Então, tudo isso ajuda a prevenir. E o teu trabalho com equilíbrio, com força, é fundamental.
Sabe, Eu vejo nos pacientes isso. tu sabe que o programa foi pensado muito com também com o cuidado do risco da pessoa não se machucar fazendo exercício. Também. Então, as aulas são na cama, no sofá, na parede, na cadeira, tem um apoio. A Emily aqui colocou que a moral, que o exercício físico faz bem para a moral e para o espírito. Eu acho que isso aí também, né, Dani? Porque as pessoas que te procuram, eu não imagino que elas estejam com a moral muito alta, né? Pelo contrário. Não. E eu acho que qualquer coisa que trabalhar também essa coisa da autoestima, da confiança, do vamos lá, eu acho que o exercício tem esse poder. Tu consegue identificar nas tuas pacientes aquelas que fazem exercício e não essa questão de moral, de dar o passo assim para passar pelo desafio, ou tu não vê muito essa diferença? Eu vejo até assim, elas ficam com muito medo de fazer um exercício físico nesse momento, né? Algumas que já faziam, elas querem seguir, mas elas têm muito medo. Medo de se expor a uma doença, medo de não de ser muito exigida pelo tratamento e daí o exercício atrapalhar, e não é a real. Então a gente sempre pontua muito isso, é muito importante manter. Não vai conseguir, às vezes, manter na mesma frequência, na mesma intensidade, não tem problema, né? Ou os que nunca fizeram, é pior, são mais difíceis de tu introduzir, né? Mas quando eles conseguem começar, é tão bom. E até assim, se eles conseguem fazer isso socializando com outras pessoas, agrega mais ainda, né? Mas isso que tu falou de fazer em casa, na cama, na parede, eu acho muito importante. Não só para esse momento de pandemia que tá, mas porque às vezes a pessoa está um pouco envergonhada, um pouco tímida de ir para uma academia, ainda mais se ela está porque mais nunca foi, né? Nunca foi, ou está no momento que ela não está no seu melhor, né? Claro. Talvez sem cabelo, talvez se sentindo um pouco mais insegura. Então, ela manter isso e fazer um ambiente seguro para ela, nossa, às vezes até a família acompanha, assim, eu vejo. Eu vejo como um ciclo vicioso, porque daí ela deixa de se expor, ela se movimenta menos e acaba o processo de degeneração acelerado, né? Então, Exatamente. assim, por isso que a opção dos alongamentos de um exercício suave, de uma mobilidade, só se movimentar, eu acho que é uma excelente opção para o início. Tipo assim, o que tu faz de aquecimento para ela é um baita de um exercício. Exatamente, a gente não se dá conta, às vezes, do quanto que foram anos de perda, né? Porque eu mesma, nessa pandemia, né? Eu sempre faço atividade física. Parei ali 70 dias, eu tive que trabalhar até me alongar, até mobilizar as articulações. Então, imagina quem nunca fez, né? Dani, beijão, muito obrigado pela tua participação. Vamos deixar lá gravado, depois se tu quiser passar essas informações para o pessoal aí, manda entrar no site. Muito, muito, muito obrigado pela tua participação. Bacana, Paulinho, muito legal. Tá, beijão. Tchau, beijo. Pessoal, eu tenho mais uma pessoa para fazer um depoimento, mas eu vou falar um pouquinho do exercício, senão eu saio muito daqui do projeto, e depois eu vou ter uma surpresa que me mandou aqui um WhatsApp, um grande professor, um grande incentivador aqui da minha carreira. Ele se propôs aqui a entrar, vamos ver, daqui a um pouco eu converso com ele. Então, assim, no programa tem alguns exercícios que eu foco bastante. Então, por exemplo, tem algumas frases que eu falo sobre o exercício. Toda força de membro superior transfere força para a cintura escapular. E toda força de membro inferior transfere força para a cintura pélvica. E a coluna está no meio. O que segura isso? O que a gente chama de core. A Dani falou disso, da musculatura do core, do equilíbrio, do centro. E ela também é muito importante para a postura. Então, exercícios de combinação, por exemplo, tu dá uma passada e girar para um lado. Tu dá uma passada, girar para o lado, mesmo que seja uma movimentação pequena, ela é
um bom exercício. O passo lateral, deixa eu ver se eu... Deixa eu me mudar aqui. Ó, por exemplo, simplesmente dar um passo à lateral. Nós estamos muito acostumados com o movimento antero-posterior. Quando tu faz o movimento à lateral, o teu cérebro trabalha diferente. Importante para trabalhar isso. A elevação do joelho. Deixa eu voltar aqui. Ó, elevação do joelho. Exercício em que eu force a elevação do joelho. Pode ser um caminhar pela casa, forçando a elevação do joelho, ou simplesmente a caminhada estacionária. Movimentos como bater e parar, ficar numa pé só, circundução, o agacha e levanta, são movimentos básicos, fáceis de serem realizados, em que vão ajudar muito na prevenção. Então, os principais exercícios que eu coloco em quase todas as aulas, independente da estratégia que eu estou usando na parede, no sofá, na cadeira ou na cama, ou no chão, é a elevação do joelho, os exercícios em diferentes planos, os exercícios que eu preciso trabalhar a estabilidade. Por exemplo, segurar uma garrafa e mexer só com um braço, eu vou ter que trabalhar o core, a estabilização, para que não tenha desequilíbrio. E os exercícios meio que de surpresa, são exercícios importantes que você deve fazer para prevenir. Então, eu vou chamar aqui agora, vamos ver se ele está aqui, o meu grande incentivador na minha carreira. Isso é uma surpresa, não tinha combinado com ele. Eu botei no grupo lá, ele não se apresentou. Agora ele está vendo a palestra aqui. Aceita aí, Cruel. Vamos ver se o Cruel se apresenta. Que ele tem... Eu estou aguardando aqui, vamos ver se ele apresenta. Ele tem um grupo de pesquisa que trabalha muito com o pessoal de maior idade. Vou entrar aqui. E aí, Cruel, bem-vindo. Tudo bom, Poli? Estava assistindo aqui, achando ótima a tua live, né? E com temas extremamente interessantes aí, pedir para falar um pouquinho. Né? Primeiro, nessa parte que tu estava, nessa linha que tu estava falando agora, dos exercícios... Calma. Primeiro, o Cruel, ele foi meu professor, depois meu orientador, é a pessoa que coordena o grupo de maior produção científica aqui, possivelmente no Brasil, na educação física. Recebeu o prêmio, é uma honra te receber aqui, tá? E agora eu posso deixar de falar. Não, uma honra é a minha aqui poder participar dessa live, desse trabalho maravilhoso que tu está fazendo. Né? E quando estavam abordando os temas ali, eu estava vendo que poderia contribuir com algumas coisas. Né? Deixa eu trocar aqui por causa dessa luz no fundo. Aí. Acho que agora melhorou. Né? Esse trabalho que tu falou em diferentes planos, eu acho extremamente importante. A gente fez um trabalho na dissertação de mestrado da Ana, foi no Deep Water, mas eu acho que pode ser adaptado para a hidroginástica. O que a gente viu? A gente fez uma iniciação ao Deep, né, que são exercícios de pêndulo dentro d'água, diferentes planos, perna para frente, perna para trás, perna para o lado, e assim por diante, por 4 semanas, até eles aprenderem a técnica do Deep Water. Né? E só nessas 4 semanas eles melhoraram o equilíbrio. Uma outra coisa importante que foi medido esse equilíbrio de diversas formas fora da água. Então, realmente, aquilo que tu colocou no início da live, existe uma transferência de equilíbrio. Um outro trabalho interessante que a gente viu com atletas, e se a gente for levar isso para os idosos, é muito mais importante, foi no trabalho de mestrado do Tartaruga, parte dele, né, Poli?
que o que a gente viu com atletas de alto rendimento, de corrida, de meio fundo e fundo. Quando eles faziam uma parte do treino no DIP, eles conseguiam aumentar o comprimento de passada na pista. E aí vem uma coisa extremamente importante para o idoso, não é? É que ele começa a diminuir demais a amplitude de movimento de membros inferiores, e isso que faz com que ele tenha uma queda mais acentuada, porque diminui a base de apoio. E aí vem uma importância de se trabalhar dentro d'água, na hidro, principalmente com o idoso, com grandes amplitudes de membro inferior, para tentar melhorar esse padrão de passada fora d'água. Né? Exercícios de chute de grande amplitude, tanto à frente com chute à lateral, esses deslocamentos à lateral, quando tu mostrou. E uma coisa importante que eu acho que dá para contribuir também com a fala da oncologista, foi num trabalho de mestrado da Paula Zaffari, que a gente trabalhou com idosas muito mal condicionadas. Né? E a gente propôs três grupos de idosas com 3 treinamentos diferentes. Um era um trabalho aeróbico, outro era um trabalho de força e outro era um trabalho de equilíbrio. E quando as pessoas estão muito mal condicionadas, o que acabou acontecendo? Em todos os grupos, independente do treinamento, eles melhoraram todas as valências físicas, como força, capacidade aeróbica e equilíbrio. Então, o que eu vejo às vezes, a pessoa na ânsia de querer melhorar a condição física de alguém que está muito debilitado, é colocar direto ele numa aula, por exemplo, de hidroforça. Mas se ele fizer uma aula de hidro que tenha resistência da água, se ele estiver muito mal condicionado, ele vai estar melhorando a força, o equilíbrio e a capacidade aeróbica, desde que os exercícios sejam bem escolhidos. Claro que depois que essa pessoa melhora e tem um nível de condição física maior, a aula vai ter que ser específica para aquilo que a gente quer melhorar. Então aí eu acho que vem essa importância da hidroginástica para essa população e principalmente para melhorar o equilíbrio. Uma outra coisa importante que a gente deve colocar para todas as populações, mas principalmente para o idoso, e que isso não tinha essa abordagem há um tempo atrás, são aqueles exercícios de potência também ou de grande velocidade. Porque desequilíbrios ao longo de uma caminhada durante o dia todos nós temos. Mas como a gente tem uma capacidade física melhor, a gente desequilibra e levando a perna rápida à frente ou ao lado, a gente recupera esse equilíbrio. E o idoso destreinado, ele desequilibra, não tem velocidade para levar essa perna para frente ou para o lado, e aí esse desequilíbrio faz com que ele caia, que muitas vezes vem uma queda, e essa queda ainda, se tiver uma imobilidade, que nem tu relatou da tua mãe, vai agravar mais o quadro. Então é importante, na planificação do treino, que se veja todas essas valências físicas. Cruel. Uma das aulas do programa, eu faço uma brincadeirinha, que é tipo assim, deixa eu ver se eu consigo aqui. Tu bater na coxa e fazer um movimento, por exemplo, fazer o quê? Por exemplo, ficar num pé só, bater e fazer uma careta. Então, dá um passo para o lado. Por que eu uso isso? Que é o inesperado. Então, quando tu tá fazendo uma brincadeira como essa, um exercício simples, que tu pode fazer, no caso, o programa lá online, que eu bato palma e levanto uma mão, bato palma e boto a mão para trás, bato palma e toco no joelho, essa inesperada é uma coisa importante de trabalhar também. Então, eu acho que, tentando fechar aqui, eu acho que os exercícios de força são fundamentais, mas também, porque ele vai melhorar a força, mas também vai melhorar o cardio, como tu disseste, mas também tu ter alguma coisa que saia da rotina dele. Eu acho que essa coisa do equilíbrio, de reorganizar, então eu acho importante. O que nós profissionais temos que cuidar
nesse inesperado, no intuito de tentar melhorar o equilíbrio, dar exercícios tão perigosos, que a pessoa acaba se machucando tentando melhorar o equilíbrio. Então, eu acho que tem que ter o equilíbrio, tem que ter a novidade, mas tu tem que trabalhar, antes de tudo, com segurança, né? A água proporciona isso, mas nesse momento a gente está em reclusão e as pessoas estão em casa, não podem ir para a aula. Então, tentar fazer algum exercício que consiga manter isso com segurança. Então, a gente tem que cuidar que a pessoa que está em casa fazendo o exercício tenha segurança. Isso mesmo. E quem está assistindo a live aí, o grande professor Mauro Ghiseline, né? Mauro, um abração. Um abração, Mauro. E o Mauro tem feito algumas lives bem interessantes, né? De exercícios de equilíbrio, de coordenação. Né? Eu tenho assistido algumas lives dele que são um trabalho bem interessante. E hoje de tarde também vai ter uma live bem interessante com o professor Simões de Brasília, que tem estudado a importância da atividade física, principalmente um treinamento mais forte, até nos telômeros, que são os que marcam, né, as nossas células lá, e ele viu que tem uma modificação muito grande nesses telômeros. Hoje ele está falando às 4 da tarde sobre isso, uma live imperdível também para quem trabalha com idoso e atividade física. Bom, Crow, muito obrigado a tua participação aí, foi inesperado. Quando eu vi o WhatsApp, eu disse, vou botar o Crow junto aqui. Eu que agradeço aí, Paulinho, um abração. Olha só, pessoal. Vou continuar assistindo aqui. Obrigado. Até porque, Crow, e colegas aqui, eu tenho uma pessoa muito importante aqui para entrevistar agora, tá? Que é minha cliente, que ela é minha aluna. Eu estou chamando a Inajara. Inajara, vai aparecer aí um convite para ti, tu aceita. Vamos ver se tu aceita. Ela participou de todo esse processo. Todo esse processo do Viva Mais. Eu vou mandar outra aqui, ela não conseguiu entrar, deixa eu ver. Vou tentar de novo. Então, assim, existia um processo para a gente estar aqui. Esse processo foi o meu trabalho, né, o público que eu atendo aqui na academia e a pandemia. Quando veio a pandemia, eu disse, como é que eu vou me comunicar com essa turma? E aí eu comecei a fazer os exercícios e a Inajara é minha aluna. Ela fez os exercícios que eu mandei. E dali, quando eu fiz o programa, ela me deu muitos feedback, ela me ajudou muito com esse programa. E eu estou aguardando ela aqui para ver, não está conseguindo participar, me dizer aqui. Inajara, manda um ok se tu está me ouvindo, porque eu estou vendo que tu está online. Manda, é assim mesmo. Eu vou tentar mais uma vez chamar a Inajara. Ela está me ouvindo. Dá uma olhada aí, eu acabei de fazer uma solicitação. Oi, Paulo. Querida, bem-vinda. Obrigada, querido. É um prazer. Como é que tu tá? Tudo bem, né, Paulinho? Dentro desse contexto todo, fazendo os exercícios que tu gentilmente nos mandou como alunas aí da Academia Qualitar e tentando manter a sanidade física e mental. É isso aí. Inajara, eu queria assim que tu explicasse assim um pouquinho da importância do exercício para ti, se tu não se importar de dizer a tua idade. Claro que não. E a importância do exercício, independente do programa online, da piscina, como é que da importância para ti
porque eu acho que tu assistisse a doutora lá, né? Eu acho Sim, que, sim. né? Então, Assim, passou ó, para ti. tá. Eu tenho 66 anos, Paulo, e tenho artrite reumatoide desde os 50. Então, o exercício é fundamental. Eu tenho sentido muita falta. A minha particularidade é a hidroginástica, né? Especificamente, eu me sinto muito bem na água e os exercícios me dão flexibilidade, me dão condições de carregar uma sacola, desincham aquele edema que a artrite causa, aliviam as dores em geral. É assim como o ar que eu respiro, é uma coisa fundamental para o meu dia a dia. Tá, e me diz uma coisa, tu é praticante por essas suas limitações, tu é praticante de atividade aquática e tu tivesse que fazer os exercícios online, até Sim, mesmo sem o sim, professor, né? Que algumas pessoas têm mas medo disso. E eu queria que tu aham, relatasse como é que foi essa migração para o mundo online aí de exercícios. foi uma adaptação surpreendente. Eu Hã? gostei demais dos exercícios. Tu tens a capacidade de, mesmo sendo através do vídeo, de incentivar, Obrigado. de estimular a prática de exercício, que até meu neto, de 3 anos, se deita no chão e quer fazer igual. Eu achei assim muito muito satisfatória a resposta do meu corpo aos exercícios e estou praticando, né, Paula? A longo prazo, eu acho que a gente começa a colher os frutos, quer dizer, eu não fico tão crocante, eu me sinto mais flexível, aquela coisa de ficar parada durante a pandemia pode ter um efeito muito danoso, né? Como a gente sabe. Então, eu amei, são de fácil execução, não é uma coisa complexa e extremamente agradável a maneira como tu apresenta os exercícios. Ai, muito obrigado, Najara. Najara, tu sabe que o Mas é seguinte, verdade, prof. a ideia realmente aqui nessa semana é chamar a atenção da gente realmente fazer o exercício, tá? Nós temos 2 minutos É, aqui para finalizar. Eu queria agradecer sim. muito, muito a tua participação, agradecer a participação de todos aí também. Nós vamos finalizar aí com a tua cara que te chamaram de elegante e de linda, Ai, tá? que Eu chique! concordo. Então, assim, Eu ó, que agradeço o carinho Najara, e a competência, porque a nossa idade tem que ser tratada com um certo cuidado, e isso a Qualitá tem de sobra, principalmente na tua pessoa, professor Paulo, tá? obrigado, Najara. Deixa eu... Sucesso! Galera, olha só, temos 1 minuto aqui para fazer uma finalização aqui. O que que acontece? Essa semana, amanhã, eu vou estar disponibilizando o roteiro que eu fiz hoje aqui, um e-book. Ele fala da problemática, dá alguns exercícios para você levar para casa. E também tem o vídeo, tá? Então, eu vou mandar um e-book e um vídeo. O que que vocês precisam fazer para receber isso? Botar embaixo aí, eu quero. Manda um direct, eu quero. Se vocês têm alguma pessoa que possa se beneficiar disso, porque a ideia é propagar o máximo possível, manda entrar no nas nossas redes sociais e botar eu quero, que eu envio totalmente grátis. Amanhã eu vou estar enviando esse e-book com o vídeo, tá? E também vai ter acesso à primeira aula do programa Viva Mais, Programa da Longevidade. Desculpa. Então, a ideia é a gente convidar o máximo de gente possível. Muito obrigado. Tá me avisando aqui que eu tenho 4 segundos. 3, 2, um beijo no coração.